paraxá que nós estudamos hoje de manhã foi a paraxá Bo, né? Normalmente nós, na parte da tarde, ainda falamos um pouquinho dela e introduzimos a próxima paraxá. Mas como nós temos um ano novo que se aproxima, que é a semana que vem, que é Tubishvá, ou Tubishevá, Tubishevat, né? Me perdoem se em algum momento eu engasgar, mas vai sair, amém? É o ano novo das árvores, né? E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês. Meu desafio é 25, 30 minutos. Eu tenho muita folha aqui, não vou falar quantidade não, porque se eu falar quantidade, os irmãos vão desanimar, porque tem muito. Mas amém, ao Eterno a gente vai tentar compartilhar com vocês o que Ele tem mostrado a nós, tem nos ensinado no decorrer dessa semana, que nós aprendemos. E como é de costume, né, me perdoem. Eu espero que isso não esteja virando uma marca registrada, mas eu acho que está. Oi? Bom exemplo, é verdade. Bebo, amém. De fato a garganta fica seca. Como a pastora falou uma vez, é um nervosismo e de fato quem está aqui percebe a responsabilidade que tem. E a gente tem que agradecer o Eterno. Mas irmãos, Tu Bishvat, o Ano Novo das Árvores, como eu falei, é celebrado no dia 15 de Shevat, que nós estamos no calendário hebraico, no mês de Shevat. E esse ano, no nosso calendário, o calendário utilizado aqui no Brasil, ela é celebrado no dia 11 de fevereiro, próximo Shabat. Inclusive a pastora já convidou a todos, né? Que no próximo sábado, que quiserem participar conosco, após o serviço da manhã aqui, às 10h30, estaremos deslocando ali para Pedra da Cebola, né? Pedra da Cebola, onde estaremos plantando uma árvore ali. Os irmãos que não têm transporte, não se preocupe, porque a congregação providenciou um micro-ônibus para levar. Aqueles que têm carro, deem carona para os que não têm carona. Enfim, será muito importante todos participarem conosco. Os irmãos da internet também, que não puderem vir e quiserem se deslocar diretamente para lá, estão todos convidados para junto conosco celebrarmos o Ano Novo das Árvores. Irmãos, no calendário judaico, o dia é fixo e ele define o próprio nome da festa. Por quê? Porque de Tu Bishvat, né, é a sigla formada em hebraico pelas letras Tet, que corresponde ao número 9 no calendário, e Vav, que corresponde ao número 6. Então 9 com 6, 15. Combinando essas duas letras, ela dá o número 15. E daí 15 de Shevat. Por que Shevat? Porque é o mês de Shevat, é o mês que nós estamos. Então o nome nada mais é do que 15 de Shevat, o dia e o mês da festa que a gente vai celebrar, a festa do Ano Novo das Árvores. E Shevat, irmãos, no calendário hebraico, ele é o 11º mês no calendário. E nós vamos mais à frente falar de mais alguma coisa a respeito disso, e vai ser importante. E no Brasil, qual é o nosso calendário? A gente segue o calendário solar, acontece em janeiro e fevereiro. Então ele é o 11º mês no calendário hebraico, e no Brasil acontece entre janeiro e fevereiro. Amém? Esse período é muito importante, irmãos, porque ele ocorre justamente como o Léo, se não me falha a memória, já comentou um pouquinho aqui. Ele ocorre no fim do inverno lá em Israel, e nessa data também é comemorado o início do descongelamento da neve e do gelo, e dessa forma as águas correm e vão enchendo os rios, e os rios voltam a ficar totalmente cheios. Então é muita felicidade, eles comemoram muito isso. E também pelo fato que tem um pouco mais de calor, com o final do inverno começa a se aquecer um pouco mais, vai chegando a primavera, que o ápice da primavera nós já sabemos é Pêssah, quando a gente celebra a saída, a liberdade, né, o povo de Israel saindo do Egito. E é muito bom, porque nesse momento que as flores começam a brotar, as frutas começam a aparecer, então é um momento também de muita festividade, né? Se analisarmos só, irmãos, eu até escrevi isso aqui, se nós analisarmos apenas pelo aspecto agrícola, já é muito importante, porque é alimento, né? Alimento físico, como a pastora explicou pela manhã, o homem não vive sem o alimento espiritual, mas também não vive sem o alimento físico.
Então, é de extrema importância as árvores, os frutos, todo alimento que a terra nos propõe, nos dá. E, pois com o fim do inverno, como já expliquei, e é esperado um momento mais caloroso, e eu até escrevi aqui que surgem frutas deliciosas, e algumas a gente raramente vê aqui, como tâmaras e outras mais, né? Elas aparecem e eles ficam muito felizes. E por essa razão, Tu B'Shevat é considerado o ano novo. Por quê? Termina o inverno, vou tentar ser o mais claro possível, tá, irmãos? Começa a terminar o inverno, derrete o gelo, a neve, os rios, os lagos começam a encher, as flores começam a aparecer, os frutos a aparecer, porque vai entrando a primavera. Na verdade, então, é o início de um novo ciclo, ano novo para as árvores. E para as árvores frutíferas, é um ano novo também de julgamento, porque o Eterno é quem vai decidir quais as árvores frutíferas que vão dar frutos e a quantidade que ela vai dar fruto, pois é o Eterno que determina isso. Não é simplesmente porque uma árvore está plantada, é porque o Eterno permite, afinal Ele permite tudo, não é verdade? Então, a gente observa que é um momento importante, é um momento realmente que nós precisamos dar muita atenção, e como a gente já viu várias vezes aqui, a gente observa Ano Novo, Rosh Hashanah, em hebraico. É o início de um ciclo. E nós já falamos que Tu B'Shevat é o ano novo das árvores. Então é o início de um novo ciclo, né? Mas a gente observa, nós comemoramos já Rosh Hashanah lá atrás, agora Tu B'Shevat, o novo ano. Então quantos anos novos os judeus comemoram? Segundo o calendário judaico, são 4 anos. 4 anos novos que são comemorados segundo o calendário judaico. Um ocorre em Nissan, mês de Nissan, outro em Elul, outro em Tisrei, e esse que estou falando agora, que é no mês de Shevat. Nissan, que é o primeiro mês do calendário agrícola e religioso, amém, irmãos? Também foi explicado hoje pela manhã, foi falado, que é o primeiro mês do calendário agrícola e religioso, que acontece aqui no Brasil entre março e abril. É o mês da festa que a gente comemora também Pessa. Marca a passagem da escravidão para a liberdade. A partir dessa liberdade, o tempo começa a ser contado, no ciclo de Pessa. Vamos ver isso lá em Êxodo 12, 2. O Eterno determinando qual será o posicionamento do mês de Nissan, em que local ele se colocará no calendário. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que fizeram o calendário da congregação, pode ficar à vontade para cooperar comigo, tá? Porque eu vou ser sincero, eu peguei muita informação ali. Tem o calendário, não é verdade? Fonte confiável, a gente não pode perder a oportunidade. Fonte confiável. E eu não vou negar, a fonte confiável não tem problema. Eu ia falar no final, mas falo agora. A fonte de todo o estudo que eu preparei está aqui em casa. O calendário, a pastora e Leomar. Os 3 lugares. É verdade. Eu não precisei buscar em outro local, a não ser a palavra do Eterno, que estava toda vinculada, e esses 3 trabalhos. Foi muito interessante. Eu não precisei pesquisar, porque nós encontramos em casa, fonte confiável, fonte que está ao nosso alcance, fácil. Amém? Êxodo 12, vamos ler o versículo 1 também. Disse o Eterno a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. O Eterno estabelecendo o posicionamento do mês de Nissan aqui. Amém? Elu, então Nissan é comemorado o ano novo, porque inicia-se o ciclo agrícola e é o calendário religioso. Amém? Elu é o 6º mês do ano no calendário hebraico, judeu. E nesse mês de Elu é comemorado o ano novo do gado. Eu confesso aos irmãos que eu não tinha me atentado muito a isso nas vezes passadas que nós estudamos. Eu não tinha me atentado. E quando eu fui estudar dessa vez é muito interessante. Elu é o 6º mês e lá é comemorado o ano novo do gado. No primeiro dia deste mês, retirava-se o dízimo, 1/10 dos animais nascidos nos últimos 12 meses. Então, após os 12 meses, comemorava, de todos os animais que haviam nascido naquele período, eles pegavam 10% e doavam ao templo lá em Jerusalém. Eles davam dízimo de todos os animais que nasciam dentro deste ciclo. Muito interessante isso. E Tisrei é o 7º mês
do ano no calendário religioso e é considerado o começo do ano civil judaico. Amém? Nós temos o ano religioso, que é Nissan. Comemora-se também a Páscoa dentro do mês de Nissan. Nós temos Elul, que é o 6º mês do calendário, comemora-se o ano novo do gado, é o 2º. Tisrei é o 7º mês do calendário e é considerado o começo do ano civil judaico, civil, não religioso. E o 4º ano novo é Tu B'Shvat, que é o 11º mês do calendário religioso, que é o que nós estamos falando hoje, que é comemorado o ano novo das árvores. Mas qual a relação, irmãos, do homem com a árvore? Qual a relação que a gente pode aprender e fazer entre o homem e a árvore? A Torá ela faz uma conexão a respeito disso. O homem é como árvore do campo. A Torá compara o ser humano às árvores. Vamos lá em Deuteronômio 20, 19 a 20. Deuteronômio 20, versículo 19 e 20. Está claro, irmãos? Está ficando claro para entender? Eu tive que ruminar bastante isso aqui para entender. Deuteronômio 20, versículo 19 e 20. Versículo 19. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela para tomar, não destruas as suas árvores, cortando-as com o machado, porque do seu fruto comerás. Não as cortarás, são as árvores do campo, pessoas, para que sejam sitiadas por ti. Somente as árvores que souberes não serem frutíferas, poderás destruir e cortar, a fim de edificares baluartes contra a cidade que está em guerra contra ti, até que seja derrubado. Irmãos, Yeshua também nos ensina que a árvore que dá fruto, ela não pode ser cortada. Ela deve ser podada. É diferente. A árvore que não dá fruto, essa deve ser cortada e jogada ao fogo. Nós vamos ler isso aqui mais para frente. Mas a que dá fruto, ela deve ser podada. Por que ela deve ser podada? Porque nós temos que passar por constante tratamento em nossas vidas. O Eterno o tempo todo precisa estar nos corrigindo. Ele precisa estar nos endireitando, colocando nos caminhos para que os frutos sejam cada vez mais e melhores. Isso é importante nós entendermos. Então, quando o Eterno nos exorta, ou quando alguém, um irmão, recebe uma palavra e leva para o outro uma palavra de exortação, precisamos estar atentos, porque muitas vezes isso vem do Eterno e é para nosso benefício, é para nosso crescimento, é para que os frutos que no futuro nós venhamos a ter, sejam frutos cada vez melhores para o Eterno, cada vez maiores, cada vez mais importantes aos olhos dele, porque afinal de contas o que nós fazemos é para principalmente agradar primeiramente a Ele, amém? Então nós devemos ser o tempo todo podados, endireitados. E isso, se nós analisarmos na natureza, é muito claro. Quando você pega uma árvore e tem um momento de poda, tem um momento de ajustá-la. Muitas começam subtorta, vai lá e coloca um pauzinho do lado, corta um galinho que está saindo torto, vai lá dar uma cortada e uma ajustada. Conosco não pode, não deve jamais ser diferente disso. Devemos estar o tempo todo preparados para um facão passar aqui, cortar um pedaço, passar aqui, cortar outro pedaço, uma tesoura que acerta aqui, porque isso é para nosso crescimento, é para nosso amadurecimento. E tudo tem tolerância. Uma árvore que não dá fruto, ela vai ficando na mesmice o tempo todo. E que vantagem tem para uma árvore que não dá fruto, ou nós sermos bonitos, sermos grandes, sermos interessados em várias coisas, se não nos preocuparmos com os frutos. E para que eu me preocupe em ter fruto bom, não tem como eu não passar por tratamento, não tem como eu passar por poda o tempo todo, não tem como. Ulisses, interessante também que o Eterno ele tem um propósito de utilidade, né, para esse fruto. Então, você falou agora no final sobre a questão do fruto bom, que Yeshua também falou, que ele nos deu, né, uma tática, né, para a gente perceber se a palavra é boa, se não é, para você perceber a qualidade do fruto.
então ele poda, há o crescimento, e depois tem a oferta do fruto, e a gente tem que analisar se o fruto é bom ou se não é bom. Exato. E qual é a utilidade que o Eterno tem em que produzamos fruto bom? Para servir aos outros. Exato. Não é para nós mesmos. É justamente para juntar esses frutos e servir aqueles que não têm fruto. Exatamente. Aqueles que ainda não estão, frutificando. E isso, irmãos, interessante é o seguinte: como que eu vou discernir se um fruto é bom ou ele não é bom? Conforme o Léo estava explicando. À medida que eu tenho mais intimidade com o Eterno, à medida que eu busco mais o que está aqui, à medida que eu oro mais, à medida que eu me encontro mais com Ele pela manhã, pela noite, à medida que eu participo e começo a entender melhor os ciclos diários, semanais, anuais, eu começo a ter esse discernimento. O próprio Eterno nos ensina isso quando eu busco aqui dentro. Uma pessoa que não busca, que não ora, ela tem dificuldade, muitas vezes ela não tem discernimento se aquele fruto é bom ou é ruim, e ela acaba seguindo um fruto ruim e vai, como diz por aí, na onda. E vai na onda, porque talvez é confortável, talvez é mais agradável, talvez está lhe dando um pouco de prazer, talvez ele está recebendo algum tipo de elogio, benefício, obrigado Léo, talvez está recebendo algum tipo de benefício, e ele não tem o discernimento que aquilo que ele está seguindo, aquele fruto, é ruim, e ele está comendo daquele fruto que não é bom, e está causando para ele morte. Não tem como escapar disso. Agora, à medida que eu começo a entender, a buscar, mesmo que não entendo, busco, tento, oro, o Eterno nos clareia a mente, o Eterno nos clareia a vista. Isso é fato, e nós começamos a discernir o que de fato é bom, o que de fato não é bom. Discernimos aquilo que ainda não está bom, mas pode ficar melhor, daquilo que não está bom e jamais ficará bom. Nós começamos a ter discernimento das coisas. Fala no microfone para todo mundo ouvir, por favor. A pastora nos ensinou há algum tempo atrás, e eu atentamente anotei, Oséias 10:1, uma das causas do nosso corte é darmos, da nossa poda, total, é darmos fruto para nós mesmos. Sim. Isso é dar fruto em si, por si mesmo, não é Oséias 10:1. Não é o todo dar fruto, mas fruto que serve aos outros. Sim. E que edifica as nações. Isso é o objetivo de Israel. Sim. Fruto que realmente seja bom, e fruto que seja realmente para todos, e fruto que possam ser utilizados, como eu estava falando, Yeshua nos ensina, lá em João 15, podemos ir lá? João 15, eu vou ler aqui a parte B do versículo 2, todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Mas vamos ler o versículo 1 e 2. João capítulo 15. Versículo 1 e versículo 2. Eu sou a videira verdadeira, Yeshua falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o jardineiro. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Existe dúvida que todo momento que o Eterno nos exorta, nos corrige, nos bota no eixo, não é para que nós possamos dar mais frutos? É muito claro a palavra do Eterno, ela é clara para nós. Não entende quem realmente não quer, porque ela é muito clara. Ele diz aqui no versículo 2, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo que produz fruto, ele poda. Falei certo, né? Primeiro corta, isso, e ele poda, para que produza mais ainda, como a pastora falou, para que produza mais e para benefício de mais e de outros também. Isso é muito claro. Pode falar. Microfone, põe. Ulisses, Oi. Me perdoa estar te interrompendo, que eu sei que você tem pouco tempo, mas não, pode falar, você entrou em duas questões muito importantes. A árvore que dá fruto e precisa de poda, isso é uma questão. Isso. Mas você também citou antes em Deuteronômio 20, e agora você volta na árvore que não dá fruto e a árvore ela é cortada. Isso. A gente, quando encara a Torá, o pastor Isaac tem ensinado isso muito no período da tarde, aqui no ensino das 2 horas.
A gente tem que desmistificar o romantismo que as pessoas encaram a palavra do Eterno e ficam enxergando ela como aquela coisa romântica, que Deus é amor e por aí vai. Se nós olharmos Lucas, no capítulo 13, se eu não me engano, 13, na parábola da figueira. Você vai lá, né? Não, mas pode ir, vai que não tem tempo, é bom que eu aproveito. Ali quando o mestre da vinha questiona o terceiro ano que a árvore não dá fruto, porque a Torá, a lei da semeadura exige que a partir do terceiro ano, ou seja, no quarto ano você dê fruto. Isso. Apresentável a Adonai, é mandamento da Torá. Você não pode comer no quarto ainda. Então, mas você já oferta a Adonai, porque você já tem fruto para dar. Isso. A grande questão é que ele olha aqui ao término do terceiro ano e olha a árvore e diz: busquei 3 anos e não vi fruto. Exato. E arranca. O grande problema é o que ele comenta no finalzinho, porque ele diz assim: o que faz essa árvore aqui ainda inutilmente? Se a árvore ela é cortada, é porque ela consumiu da terra e não devolveu ao semelhante. Ela só sugou para ela. Ela só sugou e não deu. Exato. Então ela é tida como inútil. Então nós não podemos encarar esses cortes de árvores no nosso meio como algo que nos abata. Muito bem, porque Léo. ali a terra ela tem que ter árvores que dão frutos para que outros venham e comam. Até que esses frutos se tornem árvores para dar frutos também. Então, é mandamento arrancar a árvore no quarto ano que não dá fruto. Então, a gente precisa erguer a cabeça, continuar na caminhada, porque árvores serão arrancadas, mas outras darão frutos. Então, a gente tem que saber encarar isso de uma forma madura, mediante ao mandamento que rege esse tipo de coisa. E não adianta a gente ficar reclamando e chorando. É mandamento, o Eterno determina. Se não acontece também, o que a pastora ensinou uma vez, há muito tempo atrás, as pessoas ficam só engordando. Só recebendo, engordando, inchando. Comida demais, só comem, e não dão fruto nenhum. É fato, obrigado. Jesus engordou e deu coice, a pastora está falando. É verdade. E se nós formos em Mateus 3, no versículo 10, ali está falando João Batista, né? Eu queria ler toda essa parte do versículo 1 até o 10, mas eu não vou poder ler agora, porque o tempo está pequeno. Vou ler só o versículo 10, que vai diretamente ligado àquilo que nós falamos antes aqui. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Por que ele está falando isso? Porque ele estava ali fazendo o trabalho para a obra do Eterno, e tinha os fariseus que estavam ali. E ele, no versículo, vendo ele, porém, que muitos fariseus, versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto que mostre arrependimento. Ou seja, produza fruto que dê resultado. Não adianta produzir um fruto que não serve para nada também. Não é verdade? Bons frutos. Então penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão? Eu vos digo que destas pedras Elohim pode fazer filhos de Abraão. Não basta dizer que eu tenho a Torá. Não basta. Não basta dizer eu tenho a Torá. Não basta. Está muito claro dito por ele aqui, ó. Temos por pai, não basta dizer temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Elohim pode fazer surgir filhos de Abraão. Elohim pode fazer tudo. Amém? E aí vem o versículo 10. O machado está posto à raiz das árvores. Está prontinho ali. E corta toda árvore que não produz bom fruto. Ela será cortada e lançada no fogo. Será dizimada. Até para dar lugar para uma que vai dar fruto. Até para dar lugar para uma que vai dar fruto. Nem a madeira presta. Está contaminada, pastora. Nem a madeira presta para nada. Tem que jogar fora, queimar. Tem que... Exatamente. Você vê se nessa mensagem tem algo assim meloso. Essa mensagem romântica, né? É machado mesmo. É machado. Ali em João 15, 15, né? 15, sim. Yeshua diz que ele é a videira. Interessante que a ciência diz que uma vez você corta a árvore, um galho da parreira, para nada mais ela serve. Nem para fazer um suporte ela serve. Perde toda a sua força. Aí eu lembrei do figo hoje de Jeremias 24. Sim. Nem suporte ela serve após ser não cortada. Serve para nada. Então tem que atentar muito às nossas vidas, né? Porque se a gente resiste à palavra, à vontade do Eterno,
podemos se tornar uma pessoa sem nenhum valor, né? Sem utilidade nenhuma. Que o Senhor nos livre disso, né? Amém, amém. E Yeshua também nos ensina que aquele que não produz bom fruto é o que ouve a palavra, mas o valor que dá às coisas deste mundo, os seus interesses próprios, aquilo que nós já falamos antes aqui, o interesse próprio, a sedução pelas riquezas, o status que tem, talvez o dinheiro que ele almeja e quer a todo custo, passando por cima, o posto que ele almeja para poder estar ali à frente, e às vezes nem é capacitado por isso. Isso faz com que ele sufoca a palavra nessa pessoa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus 13, 22 e 23. Vamos dar uma olhadinha lá? Está pertinho aqui, Mateus 13, 22. Isso é fato, irmãos. A palavra, mesmo que nós estudemos a palavra, mas se nós não liberarmos da nossa vida esses interesses próprios que temos, essa vontade de ter coisas que muitas vezes são até lícitas, mas a forma como a gente tenta alcançá-las, ou o que a gente quer, não é o que o Eterno quer. E isso eu preciso ter o discernimento. Eu vou ter o discernimento se aquilo que eu quero é o que o Eterno quer, aqui, tendo uma intimidade com Ele, tendo um relacionamento com Ele, perguntando para Ele. E quando Ele falar para mim, não, isso não é para você, eu aceito, tranquilo. Por quê? Porque eu estou com Ele, estou unido com Ele. Agora, se eu não estou, eu me aborreço, blasfêmio, falo um monte de coisas que não convém, não é verdade? Aí vem a mão do Eterno, vem um filho doente, alguma coisa, eu começo lá de novo, Eterno, tem misericórdia de mim. E lembramos só dele nesse momento, quando na realidade nós temos que lembrar dele todo momento. A todo momento nós temos que lembrar do Eterno. Não só no momento que temos dificuldade, que é o que a maioria de nós fazemos. Estamos em dificuldade, Pai, me ajuda, tem misericórdia de mim. Aí eu venho de manhã, venho de tarde, eu venho no sábado, eu venho nos ciclos, eu participo. Eu começo a ter uma vida um pouquinho mais normal, né? Porque normal nós não temos nunca, né? Muito trabalho, né, pastor? Melhorou um pouquinho, a gente já começa a esquecer, eu já começo, não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais, porque eu já fui segunda e terça, eu vou dormir um pouquinho mais aqui. Aí fica quarta-feira ali na cama, aí beleza. Aí de tarde, se por acaso vinha, aí está no trabalho, esquece de olhar o relógio e não vem. Aí na quinta-feira, aí for dormir mais tarde porque assistiu um filme com o filho, e assim vai. Aí devagarzinho nem percebe, ele começa só a se afastar. E quando ele menos imagina, ele nem vontade tem de botar o relógio ou o celular para despertar, para ele acordar. É fato isso, irmão. Aconteceu comigo no passado, nego não. Tem vergonha de falar isso, não? É verdade. Nem vontade ele tem de chegar de noite e botar ali o celular, o relógio, o despertador, para que acorde de manhã. Ele nem essa vontade ele tem. Porque ele está totalmente despreocupado com as coisas do Eterno. Ele está totalmente despreocupado em dar frutos. Ele está totalmente despreocupado com o próximo, com o outro. Ele está totalmente despreocupado com os mandamentos que o Eterno determina na palavra. E ele vai só afastando, afastando. Eu falei em Mateus 13, isso, versículo 22 e 23. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas, isso aqui nós estamos falando da parábola do semeador. Tá bom, irmão? Isso aqui eu não vou ler o texto porque ele é grande. O que leio em casa. Outra observação interessante que eu ouvi da pastora hoje, eu vou falar. É muito bom. Quando fala, anota aí. Ele deu um recado hoje para sábado que vem. Zacarias, se não falha a memória. Zacarias, foi? Zacarias 5, ó, anotem e leiam em casa. É sério, irmão, não brinca não. É muito importante. Nós não temos noção do que nós aprendemos quando nós anotamos e realmente vamos lá estudar. O nosso entendimento faz isso, ó. É impressionante. Nós temos o entendimento aqui, não é que não temos, muitas vezes temos. Às vezes ficamos com dúvida de alguma coisa que é absolutamente normal e natural, mas tem que fazer o dever de casa. Então, quando alguém falar, o que está aqui, anotem, leio em casa, lê. Porque a nossa mente realmente faz isso, ela abre. Nós começamos a entender coisas que não imaginávamos que íamos entender. Porque o Eterno fala conosco. Ele está vendo que nós estamos buscando. Ele está vendo que nós estamos fazendo o dever de casa. Avisou a Faraó. Exatamente. Avisou a Faraó. Não vai avisar nós que estamos buscando? É verdade. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra.
Mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Foi o que eu falei antes aqui. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, irmãos. O eterno é maravilhoso. A bênção de Jacó. Amém. Prospera, prospera, prospera. Não tenhamos dúvida disso, irmãos. Assim como nós somos julgados, irmãos, em Rosh Hashanah, as árvores também são julgadas no ano novo das árvores. Como eu falei antes, o Eterno vai determinar aquela que vai dar frutos e quantos frutos ela vai dar. Por favor, pastora, fala aí de novo. O primeiro pecado não foi do homem, foi das árvores. Gênesis capítulo 1. Porque o Eterno plantou árvores para que todas dessem frutos. Mas nem todas dão frutos. Nem todas dão frutos. Mas ele determinou que todas dessem frutos. Mas nem todas dão. Pode ir lá em Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Exatamente. Vê, ó. Olha só. Gênesis capítulo 1. Versículo 12. Ele vai determinar, a terra produziu relva. Em outra tradução diz assim, erva semeando semente por sua espécie, e árvore produzindo fruto, cuja semente traz em si por sua espécie. Essa é a minha tradução. Outra tradução, a terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, não é conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, mas nem todas deram. Olha aqui, erva semeando semente por sua espécie, e árvore produzindo fruto, cuja semente traz em si por sua espécie. Isso aí quer dizer que por sua espécie é melhor que conforme a sua espécie, porque a árvore não é apenas um modelo, é a origem de toda a sua espécie, pois a espécie, o texto afirma, é criador e portador de um germe definido, que lhe garante perpetuidade, que garante-lhe eternidade. Isso é muito profundo. Muito. Nem todas as árvores dão fruto. Olha isso, dá. Não, nem todas. Não, nem todas as árvores dão fruto. E foram criadas para dar. Então, o primeiro pecado da árvore. Amém. Ulisses, interessante que quando nós fomos à prefeitura, o Felipe estava nos contando. Essa semana? Essa semana. E a prefeitura nos concedeu fazer ali no Parque Pedra da Cebola, por quê? Porque há um decreto estabelecido pela prefeitura que é proibido plantar árvore frutífera em lugares públicos, porque o homem agride a árvore frutífera. O homem destrói, né? O homem agride a árvore frutífera. Nossa. Aí não pode plantar árvores que dêem frutos em lugares não públicos. Sabia disso. É uma legislação agora recente, porque as pessoas iam reclamar que a fruta caiu no carro, estragou e botava a prefeitura na justiça. Sim. Ou as crianças iam com pedra, pau e acertava alguém, machucava. Exatamente, é sempre para cima da prefeitura, porque ela é responsável pela urbanização da cidade. Então ela proibiu porque pela violência que o homem faz a árvore que dá fruto. Não sabia, Léo. Versículo 11 do Gênesis 1 diz assim, e disse Elohim, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo por sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. Então há uma diferença de uma árvore fruto e uma árvore que produz fruto o tempo inteiro. Sim, daqui não dá. A Rita está falando que no passado, ela está lembrando, no passado, foram colocados lá, em torno da Pedra da Cebola, os 10 mandamentos. E agora nós vamos ter a oportunidade de plantar uma árvore lá. Amém? Com autorização da prefeitura. Tudo certinho.
Irmãos, nós éramos crianças, pastor, na fé. Aí, o que nós fizemos? O Eterno mandou colocar os mandamentos por causa dos trabalhos de feitiçaria, de macumba que colocavam ali, na subida daquele hospital ali. Santa Úrsula. Santa Úrsula. Então, nós colocamos os mandamentos ali no domingo. Na segunda-feira, a prefeitura tirou. Não tem problema ela tirar, não, porque nunca mais teve trabalho nenhum ali. Os trabalhos ali eram quase o tamanho de uma árvore. Trabalhos de feitiçaria, de macumba, E foi contra isso, contra o feiticeiro que nós plantamos. Então cumpriu uma tarefa, né? Tirou. Cumpriu, a prefeitura tirou. E nós não tínhamos entendimento, não pedimos uma autorização, aí já viu que deu, né? Mas funcionou. Funcionou, exatamente. Cumpriu a tarefa de tirar a feitiçaria dali. Sim, agora tem que... amadurecimento também, né, pastora? A gente vai amadurecendo. Amém? A árvore, irmãos, a árvore, assim como o homem, é composta de raiz, tronco e frutos. Eu vou pegar só os tópicos, porque não vai dar o tempo. Raiz, vou ler rapidamente. Não se vê, estão escondidas sob a terra, mas é delas que a árvore tira toda a sua força e vitalidade. Quanto mais fortes forem as raízes, mais forte será a árvore. É a raiz que sustenta a árvore. Israel é a raiz, pois são eles os guardiões da Torá. Amém. Fonte de nutrição, força e vida espiritual para todos os judeus e gentios. Como Paulo disse lá em Romanos, que não vamos lá, 11. Vamos lá, Romanos 11. A gente fica preocupado com o tempo e... O pastor falou que pode aplicar Atos 20, né? Até meia-noite, amém. Não, mas aí vocês vão ter que entrar ajudando, né? Porque não tem essa quantidade até meia-noite, não. É verdade, verdade. Romanos, capítulo 11. Deixa eu achar aqui. Versículo 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz, olha que importante a raiz, hein? Participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Amém. É a raiz que sustenta, não adianta. É a Torá, exatamente. Ela está lá, a raiz escondidinha, ninguém vê, não sabe se tem beleza ou não tem. O fruto está lá bonitão, todo exposto, o tronco todo fortão, bonito. Mas quem está sustentando tudo? É a raiz. Que todo mundo cristão tinha que atentar para essa passagem aí. É verdade. Fala da origem, né? Sim. Não é mesmo? Exato. Concordo, pastor. Amém. Amém. Tudo vem daqui, vem da Torá. Vem, não tem como dizer que não. São nas raízes que o homem, pela fé, absorve todo o entendimento da palavra de Elohim. Através da Torá que nós absorvemos todo o entendimento daquilo que o Eterno quer para nós, quer que nós façamos. Toda a palavra dele para conosco. Raiz, aí tem o tronco. É a parte mais evidente. A parte mais evidente da árvore e por onde também o homem se define. Ou seja, é do tronco que surgem os ramos, os galhos, né? Anunciando, demarcando e fixando características bíblicas judaicas da fé. O tronco com os ramos possui a finalidade de mostrar ao mundo que os frutos produzidos vêm de Elohim. Amém, amém. Vou ler de novo, irmãos, isso é muito profundo. Temos a raiz, que é a Torá, que sustenta todo o resto que está para cima. Chegamos no tronco, é a parte mais evidente da árvore, e por onde também o homem se define, ou seja,
É do tronco que surgem os ramos, os galhos da árvore, anunciando, demarcando e fixando características bíblicas judaicas da fé. Essa é a estrutura da Torá. Exato. O tronco com os ramos possui a finalidade de mostrar ao mundo que os frutos produzidos vêm de Elohim. Baruch Hashem, irmãos. Amém. Fruto. A árvore só atinge sua plenitude quando começa a dar fruto. O fruto do Espírito, como diz também na Bíblia, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso está lá em Gálatas, não precisa ir lá não. Gálatas 5, versículo 22 e 23. E Yeshua diz em Mateus 23, vamos lá? Mateus 23, versículo 23. Os irmãos me perdoem que eu já passei 5 minutinhos. Mateus 23, 23. Amém? Ai de vós, mestres da Torá e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da Torá, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. O fruto da justiça, a misericórdia e da fé. Sendo assim, nos tornamos árvores sólidas, curvadas, humildes, pelo peso do fruto. Irmãos, quando nós damos fruto, se nós estamos embasados na Torá, a nossa raiz está forte. O meu tronco pegou toda a força necessária para sustentar os frutos que estão ali. O meu braço chega, meus galhos, né? Meu braço chega, pende tanto fruto que dá. Porque todo o início, todo o princípio de tudo saiu daqui. Toda a sustentação veio daqui. Todo o entendimento veio da Torá. Então aquele que entende isso, ele firma as raízes, ele tem o seu tronco forte, força para sustentar os frutos que darão de 100, 60, 30 para 1 e tantos mais. De que adianta eu ter um tronco bonito, forte, sarado, como diz por aí, né? Todo bonitão, etc. E estou preocupado só com as coisas pessoais, com as coisas de meu interesse próprio. Vem o primeiro vento, me derruba. Já viu a árvore da raiz podre? Qualquer vento derruba ela. Assim é aquele que só pensa em si próprio. Assim é aquele que não está preocupado em dar fruto. Assim é aquele que olha para o seu nariz e não se preocupa com o outro. Não se preocupa em, quando não entende, em tentar entender a Torá. Assim é aquele. Vem qualquer vento, ele não tem uma raiz. Ele não tem força nenhuma para ficar em pé. Não vai dar fruto nunca, né? Isso já é claro para todo mundo. E ele não tem nem força para ficar em pé. Se ele não for cortado, o vento derruba. Porque ele não tem força. Porém, aquele que tem a raiz firmada na Torá, o tronco é forte, e ele vai sustentar todos os frutos que ele há de dar. Isso, irmãos, é muito interessante nós entendermos. Nós bem sabemos o que devemos fazer. Nós não podemos nos esquecer dessas coisas. Então nós não podemos nos esquecer dos mandamentos, dos estatutos e de tudo aquilo que o Eterno tem nos ensinado. Confia inteiramente em Adonai. Amém. 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 Porque tudo passa. Tudo passa, a ciência passa, tudo há de passar. Não é nada mais nem menos, mas é sim, sim e não, não. É ter a medida correta, né? Amém. Irmãos, rapidamente eu vou falar aqui sobre os costumes em Tubisvá. Amém? 1. Plantar uma árvore. Nós vamos fazer isso no sábado, dia 11, que é o mês 15 de Shevat. Assim fazendo, nos aproximamos
Assim fazendo, aproximamos as pessoas da terra de Israel, por ser este um costume judaico. Também praticamos o reflorestamento, mostrando ao mundo que esta é uma prática ecológica muito antiga. 2. Celebrar preparando uma mesa com frutos, especialmente os 7 enunciados na Torá, que está em Deuteronômio 8:8, como especiarias de Israel: trigo, cevada, uvo, figo, romã, azeitona e tâmara. Nós podemos também, nesse dia, usar frutos diferentes, uma fruta da estação, para que possamos cumprir e manter o mandamento. E as bênçãos, já estou finalizando, a bênção dos frutos que é declarada na celebração. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri haetz, bishem Yeshua Hamashia, amém. Bendito és tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua Messias, amém. Bendito é o Eterno, que criaste o fruto da videira, amém, amém. E só para informação de vocês, irmãos, tem uma liturgia também que ela é seguida no dia, tá? E essa liturgia eu peguei no nosso calendário, então quem quiser pode também pegar, está no calendário. É a leitura da Torá que se encontra em Levítico 19, versículo 23 e 25. Eu ia ler, mas não vamos ler agora. Podem ler em casa, dever de casa. Vou repetir, Levíticos 19, capítulo 19, versículo 23 e 25. Deuteronômio 20, do versículo 1 até o 20. A Brit Hadashah, ela está em Mateus, capítulo 7, do versículo 13 a 29. A Brit Hadashah, repetindo, Mateus 7, do versículo 13 a 29. E os salmos que se leem é o Salmo capítulo 104 e do 120 até o 134. Eu passei muita informação, mas no calendário tem, só vocês observarem que está lá, do dia 10 para o dia 11, ao pôr do sol, tem lá, Tubisvá, está tudo explicando lá direitinho no calendário. Irmãos, a importância aqui de nós entendermos essas coisas, a questão da raiz, e nos fazermos um comparativo, o tronco, o fruto, isso é muito importante. Se nós começarmos a analisar, o Eterno é tão perfeito, que ele faz analogias que a gente fica impressionado. Como ele explicou, tem o fruto bom e o fruto que não serve para comer. Tem um fruto que era bom e ficou ruim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem o fruto que nunca iniciou e nunca foi bom e jamais será. E se nós começarmos a analisar tudo isso na nossa vida, para que possamos buscar um fruto bom, não um fruto que eu dei o fruto porque eu quero mostrar que posso dar fruto, porque se eu começar com esse pensamento, eu já começo todo errado. Eu tenho que me preocupar em levar aquilo que o Eterno manda, que a gente leve para todos os outros. E onde nós vamos buscar o entendimento, o aprendizado sobre isso? Aqui, cumprindo os mandamentos. Por isso que mandamento é bom, mandamento não é ruim. Mandamento é bom, mandamento não é ruim. Ao contrário de muitos acham que mandamento sufoca, mandamento aperta, mandamento faz. É o contrário, mandamento me levanta, me põe em pé, me deixa forte, me ajuda a tomar decisões, me ajuda a agir rápido e não ficar titubeando, me ajuda a andar com firmeza por onde eu vou, me ajuda a não ter receio de agir quando Ele manda agir. Mandamento é bom. Amém, irmãos? Fui claro? Todos estaremos sábado lá? Amém. Os da internet, por favor, também vão conosco. Amém? Pai eterno, obrigado, Pai, por mais um Shabat na Tua casa, pela palavra que Tu permitisse que pudéssemos compartilhar com nossos irmãos. Que nós possamos nos firmar cada vez mais na Torá, Pai, tornando as raízes fortes, ó Pai, para termos troncos fortes, para podermos produzir frutos, ó Pai, frutos verdadeiros, bons, que cheguem aos Teus olhos, ó Pai, e Tu seja feliz conosco, ó Pai, por ver os frutos que estamos dando, ó Pai. Em nome de Yeshua Hamashia, não nos deixe, ó Pai. Continua dia após dia nos exortando, nos corrigindo. A Tua palavra, ela não é mansa, como nós aprendemos sempre. Ela é direta, ela é objetiva, ela tem um direcionamento, ela tem um objetivo. Ela não há como nós tentarmos ludibriar, enganar, botar desculpa e desviar. Não há possibilidade. Ela é reta, direta e objetiva. E quem entende a Tua Torá, entende os Teus mandamentos, entende as Tuas correções, é porque cada vez mais está próximo de Ti.
Em nome de Yeshua HaMashiach, obrigado. Amém, Pai.